Irmãos, aceitem a paz do Senhor Jesus. Esse é o terceiro de 10 episódios sobre o tema aparência cristã. E nesse episódio eu gostaria de falar especialmente sobre tatuagens e piercings. Gostaria de já começar pedindo a vocês, por favor, não se assustem com alguma imagem que eu queira postar. A ideia não é assustar você, nem tampouco depreciar a pessoa que estiver por trás dessa imagem. Deixa eu colocar aqui para compartilhar. Imagine você, se você está num culto com seus olhos fechados, adorando a Deus, apreciando aquele momento do louvor, e de repente você se depara com essa imagem, essa pessoa sentado ao seu lado. É um cenário totalmente diferente. Qual vai ser a sua reação? Você vai tomar um susto? É provável que sim, porque a imagem é forte. A forma que essa pessoa resolveu adquirir é muito chocante. E aí, em seguida, o que você vai fazer? O sangue de Jesus tem poder, né? Talvez não é que você queira, mas talvez até no automático você está ali, tomou aquele susto, o sangue de Jesus tem poder. Você olhou para o seu lado, que isso? Né? E aí você cai em si, se recompõe, percebe que por debaixo dessa carcaça existe uma coisa chamada alma, que precisa de salvação. Mas para você chegar ao ponto de ver uma cena dessa acontecer, de se deparar com uma pessoa dessa, com esse perfil na igreja, é quase que impossível. Muito raramente em algum lugar vai se ouvir falar de uma coisa dessa. Essa pessoa, ela não vai mais se sentir ambientada para um lugar como igreja, porque ela vai ver que todos os olhares estarão sobre ela, por mais angustiada que ela esteja, por mais necessitada de Deus que ela esteja, ela talvez vai procurar outros caminhos no meio de uma depressão, no meio de um sofrimento, de traumas existenciais, quem sabe uma outra saída como um suicídio, que é o extremo. Nunca ela vai querer pensar em recorrer a um ambiente cristão, a uma igreja, justamente por causa da forma que ela assumiu, extrema. A tatuagem também, irmãos, ela tem um significado simbólico. A tatuagem, quer você queira ou quer não, ela simboliza pertencimento. E não adianta você falar assim, mas acontece que a tatuagem que eu fiz, eu coloquei bem no meu braço, é de Jesus, eu escrevi o nome Jesus, Jesus Cristo salva. Né? Você não precisa ter uma marca dessa em você para dizer que você pertence a Jesus. Nós somos assinalados por Deus e isso é espiritual. Nós recebemos uma marca de Deus espiritual, a qual Satanás, onde estiver, irá nos respeitar. Mas quando você coloca marcas no seu corpo, então você está dizendo que você pertence àquela marca que você colocou. E nem sempre significa o que você quis escrever. Em Levíticos, no capítulo 19, o versículo 28, parte B do versículo, a palavra de Deus diz assim: não fareis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. Em todo o tempo, o povo de Deus sempre teve uma enorme predileção para atender aos fortes e atraentes apelos do mundo. Por esse motivo, os israelitas, no Antigo Testamento, receberam uma ordem direta do Senhor
para não fazerem marcas em seus corpos, pois eles estavam copiando esse costume dos povos pagãos que marcavam seus corpos pelos mortos. Muitos cristãos insistem em utilizar esse versículo para justificar seus interesses pela tatuagem e pelo piercing, sob a alegação de que seu propósito não é por aqueles que morreram, e arrematam dizendo que não estão mais debaixo da lei. Pois bem, é um erro gravíssimo do cristão mal informado é achar que por não estar mais debaixo da lei, está liberado para fazer o que quiser. Mas, na verdade, não é bem assim. Simplesmente, a responsabilidade espiritual sobre nós, que outrora era de competência da lei, foi transferida para nós mesmos. E isso não nos isenta do pecado. Resta saber, se não estamos mais debaixo da lei, estamos de fato debaixo da graça? Ou estamos nos distanciando de Deus? Romanos capítulo 6, versículo 12 ao 15, diz assim: portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como um instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele. Ó, está falando do corpo, para oferecer para Deus, como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. É o que diz esse versículo. Impressionante, né? Então, meus irmãos, vejam só. Se por um lado o Novo Testamento não condena as tatuagens ou piercings, não nos dá qualquer razão para acreditar que Deus aprove essa prática. Um princípio importante para as questões que a Bíblia não aborda é não se envolver em atividades em que houver dúvida se agradam a Deus ou não. Romanos capítulo 14, versículo 23 diz assim: mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Precisamos nos lembrar que da mesma forma que a nossa alma, nossos corpos pertencem a Deus. Aquilo que fazemos com os nossos corpos tem um impacto fundamental, real e direto sobre a vontade de Deus. Tem sim. Ora, se nosso corpo pertence a Deus, no mínimo, devemos nos certificar de que temos sua clara permissão para fazer aquilo que desejamos. De outra forma, quem seria o especialista para dizer onde estão nossos limites? Quando você vê a tatuagem dessas pessoas, você fala, não, né, mensageiro, aí é demais, né? Mas e aí, quem é que vai medir isso? Quando é demais, quando é de menos, o quanto que pode ser? Quem indicaria até quantas tatuagens de tipos de desenhos podemos fazer? Onde encontraríamos uma referência para dizer até onde podemos chegar? Por mais que a tatuagem pareça inofensiva, a cada vez mais esteja inserida na sociedade secular, o seu real propósito nunca será perdido. Ela é uma marca que, apesar de física, tem o objetivo espiritual de excluir o indivíduo da presença de Deus por definitivo.
Prova disso é que quanto mais o corpo estiver coberto de tatuagem, mais dificuldade a pessoa terá para ir à igreja. Por mais que os cristãos estejam preparados para recebê-la, que é muito provável que não estejam, me desculpe, ela estará convencida de que ali não é o seu lugar. Mais do que se possa dizer sobre a tatuagem e piercing, se aplica ao texto sobre a maquiagem e adorno. É o próximo assunto que nós vamos tratar na quarta parte de aparência cristã. A única diferença entre piercings e tatuagem, maquiagens e adornos, é que uma é permanente e a outra é removível. Queridos irmãos, agradeço por mais um dia maravilhoso na presença de Deus e deixo vocês na santa paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Muito obrigado.